Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo. É isso, Joelson. Boa tarde para você que está em nossa companhia. Muito bem, Elivaldo. Deixa eu convidar Sávia Barreto, ela está de Brasília, direto de Brasília, trazendo sempre as informações para nós. Tudo bem, Sávia? Boa tarde para você. Vamos ver se a gente consegue fazer a Sávia nos ouvir, tá? A gente trazer as informações, sobretudo a atualização da reforma, né? A reforma, após mais um dia de muitas reuniões e negociações, a entrada do Centrão no governo segue em aberto. O progressista fez novas exigências. É isso mesmo, Sávia? Tem novidade de pedido do Centrão para compor o governo? Boa tarde. Tem novidade, Joelson. Boa tarde para você, Elivaldo e nossa audiência. Eu já estou até sem jeito de trazer esse tópico aqui, porque todo dia eu anuncio que vai ter a reforma, mas de fato o presidente Lula tem encontrado algumas dificuldades. Por exemplo, como você citou muito bem, o Progressistas até aceita o Ministério dos Esportes. Primeiro a gente lembra que eles pediram o Ministério da Saúde, depois o Desenvolvimento Social, o presidente Lula decidiu não dar nenhum desses dois grandes, importantes, robustos ministérios. O Ministério do Esporte tudo bem, mas precisa ser abastecido com 4 novas secretarias para poder que os deputados, senadores enviem emendas, ou seja, que o Ministério ele tenha mais capilaridade e robustez no seu orçamento. Então ainda não está fechado. O presidente Lula também tem um desafio com o PSB de bola, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, é também o partido do ministro da Justiça, Flávio Dino, porque vai se tirar Márcio França do Ministério dos Portos e Aeroportos e vai para onde? Essa é a grande questão. A bancada do PSB hoje se reuniu, alguns até cogitaram deixar desembarcar do governo Lula. A gente sabe que isso é um pouco mais complicado, mas não deixa de ter aí uma insatisfação dos aliados de primeira hora para acomodar os aliados de segunda hora, que são muito importantes porque eles são realmente aqueles que têm os votos no Congresso, e é isso que o governo Lula precisa hoje. Pois é, sabe, então eu vi inclusive uma repercussão muito grande, sobretudo no PSB, B de bola no final aí, Márcio França, inclusive alegando que vai ceder lugar para grupos presididos por adversários em São Paulo. Então a coisa ficou bem difícil para quem é, como você disse, aliado de primeira hora do presidente Lula, né? Esse xadrez é interessante porque, Joelson, passa de fato pelos estados, pelos municípios, pelas disputas que já estão sendo formadas de palanques com adversários. Muitas vezes o progressistas ou republicanos vão ter ali seus candidatos de centro-direita, de direita, mais bolsonaristas, e claro, os aliados de primeira hora do governo Lula, PSB, PCdoB, o próprio PT, vão estar em outro espectro ideológico. Então termina que se abastece, se dá aí mais espaço para esses candidatos que em alguns estados e municípios-chave vão estar disputando pela oposição. É um xadrez complicado, por isso essa demora, mas se espera que ainda hoje, nessa quarta-feira, o presidente Lula faça esse anúncio, porque amanhã é o dia 7 de setembro, a pauta vai ser outra, e logo em seguida o presidente Lula viaja, mais uma vez, viaja para o G20, viaja para a Índia, para essa cúpula importante. Então, hoje é o dia D para sair essa reforma ministerial. Bem, Sávia, mas olha, Sávia, o Elivaldo pegou uma repercussão disso aqui em Teresina, com o deputado federal do Republicanos, que veio à Assembleia Legislativa hoje receber homenagens e disse que o Republicanos, sim, pode até ocupar parte do governo. Mas a conversa com a bancada é outra história. Elivaldo. É verdade. O Joelson e Sávia, o deputado Paulo Fernando, do Republicanos, aí do Distrito Federal, onde você está. Ele recebeu um título de cidadania aqui no Piauí hoje. Ele tem, assim, ligações familiares com Piripiri, família Rezende, Melo, Osíris, o ex-desembargador Osíris. Exatamente. E isso aí, a iniciativa do deputado Marden Menezes, ele recebeu esse título. Nós aproveitamos, muito atencioso, conversou conosco e fomos direto nesse assunto aí, Sávia. E o Republicanos vai entregar o que o governo quer em troca de um ministério ou no lugar aí no governo federal? Ele falou sobre esse tema, Joelson. Vamos acompanhar. Nós temos uma bancada de 41 deputados, 4 senadores, e nós nos colocamos numa posição independente. Há um convite formal para que um dos nossos deputados assuma o ministério, mas a bancada continua independente. O senhor segue essa independência mais para a oposição do que para o governo? Eu sou um deputado mais de oposição, mas respeitamos a posição dos colegas, não é, em relação a esse novo posicionamento. E aí, Elivaldo? É aquela história, né? Olha, o
Progressistas está, inclusive, aí com a informação da Sávia, com novas exigências para compor o ministério. Olha, o Progressistas, ele é presidido pelo senador Ciro Nogueira. Basta seguir o senador Ciro Nogueira nas redes para ver a posição que ele tem em relação ao governo federal, né? Então, é essa a história. A governabilidade, como disse bem a Sávia, não é missão das mais simples, das mais fáceis. Tem esse tabuleiro aí para ser construído, com repercussão nos estados, com sacrifícios daqui e dali, até montar as condições mínimas para que o governo toque a administração federal e tenha um mínimo de tranquilidade e de segurança no parlamento. Bom, sabe, já vimos aí, o republicano diz que pode participar do governo, aí nas palavras de Paulo Fernando, né, do deputado Paulo Fernando, pode participar do governo, mas não vai entregar apoio necessariamente. A bancada vai ser uma outra história. Agora, isso só nos dá uma ideia do quanto é difícil dialogar e negociar com os partidos, né? Joelson, é o presidencialismo de coalizão, é o apoio que dá, é o apoio que é possível, não é aquele apoio ideológico, são partidos de direita, de centro-direita, diferente da visão ideológica do governo Lula, que é um governo de centro-esquerda, mas eles estão dispostos a credenciar, condicionar esse apoio aos espaços para poder atender às suas bases nos estados, nos municípios. A gente tem uma eleição municipal, a gente sabe que a eleição municipal, isso é algo que já está comprovado. Quanto mais se elegem prefeitos ligados a determinados grupos políticos, são esses prefeitos que daqui a 2 anos vão estar pedindo votos e ajudam a eleger as bancadas representativas dos mesmos partidos ou dos mesmos grupos ideológicos. Então, assim, uma eleição prepara a outra e todos esses partidos republicanos e progressistas já estão se preparando para a eleição de 2024 e precisam desse espaço do governo Lula. O governo Lula precisa dos votos e eles precisam dos espaços. Vai ter que dar certo. Por enquanto, o PT não está conseguindo, né, nem os votos não conseguiu nem o voto do ministro Dias Toffoli, indicado naquele dia na história do porte da maconha, aquela coisa que gerou uma polêmica, inclusive, entre os apoiadores de Dias Toffoli. Porém, Sávia, o ministro Dias Toffoli tomou uma decisão que privilegia muito, né, o presidente Lula, na época em que enfrentava um processo na condição de ex-presidente, nas investigações que foram feitas envolvendo construtoras. Como é que foi essa decisão, Sávia? Olha, um dia histórico essa decisão do ministro Dias Toffoli. Claro que o ministro ele precisa atender a um pedido, e havia um pedido de anulação de todas as provas relacionadas ao processo de leniência do Odebrecht, que é equivalente a como se fosse uma delação premiada, só que para pessoas jurídicas. Esse processo vem de 2017. A gente sabe que o ex-presidente Lula ficou preso 1 ano e 7 meses, depois o Supremo reviu essa prisão do presidente Lula, mas toda essa decisão e assim, as falas que o ministro Dias Toffoli colocou nessa decisão de 135 páginas deram muitos recados e, assim, falas duras. Já teve reação, por exemplo, do ex-juiz da Lava Jato, senador Sérgio Moro, dizendo que o processo foi transparente, o processo jurídico, que foi comprovada a corrupção envolvendo vários partidos políticos. Já teve fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, pedindo que seja feita investigação criminal, mas o fato é, as provas estão anuladas, o juiz de cada caso desses políticos envolvidos nessas denúncias vão ter que deliberar, mas de certa forma é um cheque em branco para que esses acusados eles possam aí buscar a sua inocência nos processos, não só do presidente Lula, processos relativos a ele, mas todos os outros políticos envolvidos. É uma revisão, na verdade, da Operação Lava Jato em um contexto político diferente. Não deixa de ser também uma tentativa de aproximação de Dias Toffoli. Dias Toffoli, que já foi advogado do PT, foi indicado pelo presidente Lula, então ele também se aproximou muito do ex-presidente Jair Bolsonaro, tomou decisões aí que também contrariou o entorno petista, e agora também isso pode ser lido como uma tentativa também de aproximação, de certa forma, de Dias Toffoli do governo Lula. Exatamente. Eu tinha até falado do Dias Toffoli na votação da liberação da maconha, mas foi Zanin quem votou, né, contrário às orientações aí do Partido dos Trabalhadores, outro indicado e outro advogado do ex-presidente, do presidente Lula, perdão. Bom, agora só uma pergunta, sabe, antes de voltar aqui para o Elivaldo, tem uma discussão hoje em torno da substituição do nome de Rosa Weber, né? Como é que está esse debate nos bastidores de Brasília?
discussão intensa, porque vários grupos, principalmente aqueles grupos mais identitários da esquerda, do PT, defendem que uma mulher negra seja indicada para poder ter representatividade, porque saindo Rosa Weber, fica só a ministra Carmen Lúcia como única mulher ali do Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente Lula já sinalizou várias vezes que essa indicação vai ser uma indicação dele, pelos critérios dele. Ele se arrepende de algumas indicações do passado, não quer cometer erros que ele avalia que cometeu em ceder algumas pressões por indicados. Ele quer realmente fazer uma indicação de um nome mais próximo, mais alinhado com aquilo que ele pensa e defende para o Supremo Tribunal Federal. Agora, não tem muitos nomes aí nas bolsas de apostas, inclusive do ministro da Justiça, Flávio Dino, presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, são nomes muito citados, Jorge Messias, advogado-geral da União, de novo um advogado-geral da União cotado, né, porque Gilmar Mendes também foi, Dias Toffoli também, então são muitos nomes, mas o presidente Lula tem guardado as 7 chaves sem dar pistas por enquanto. Pois é, porque aí, quando se fala em mudanças dos ministros, a gente não sabe se Lula está falando da reforma ministerial ou da indicação do novo ministro do STF. É problema demais para um presidente. É tudo ministro, né, do Ministério, tudo só ministro. que a Suprema Corte, realmente esse é um problema que já está tomando conta, e não só do meio jurídico, mas também do meio político também. Então, parece assim, pela escolha de Zanin, parece que o presidente Lula não quer correr nenhum risco zero. Ele quer escolher alguém que seja do seu entorno e da confiança. Não que o escolhido seja lá um subalterno, vai ser um submisso à presidão, porque ele é investido numa condição de ministro da Suprema Corte brasileira. Tem toda a independência, todas as atribuições de um ministro de Supremo Tribunal Federal. Agora, claro que tem as ligações, são inegáveis isso aí. Basta ver aí o posicionamento dos ministros, tanto os escolhidos indicados por Jair Bolsonaro, como também os ministros indicados com a influência petista.